Aqui, pessoal, eu tenho aqui uma lógica de programação, né, onde eu tenho aqui a parte física de um CLP, montando as entradas e as saídas. As entradas aqui simbolizam aqui sensores, tá? Sensor S1, S2, S3. Cada sensor aqui, S1 e S2, vai fazer com que o motor gire em um sentido ou outro. E o sensor S3 vai fazer o desligamento desse motor, certo? Vamos ver na prática como funciona isso. Então aqui eu montei do lado aqui um quadrinho, né, com os principais sensores da máquina, para praticar aqui e ver o que acontece em cada situação em relação aos sensores. Então, como o sensor S1 for acionado, o motor gira sentido horário, certo? Ele só para de girar aqui, ó, quando o sensor S3 for acionado. Desligou a máquina. O mesmo acontece com o sensor S2, desculpa. O sensor S2 acionado, a máquina, o motor gira, né, em sentido anti-horário. Ele só vai terminar aqui, ó, o ciclo dele de giro quando o operador for lá na máquina e fazer o que? Quando o sensor, né, quando algo for detectado no sensor S3. Está aqui. Desliga. E o que acontece se eu apertar os dois sensores juntos aqui, ó? Apertar não, né? Quando os dois sensores forem acionados. Olha só. A máquina para. Certo? Não tem como você acionar os dois sensores ao mesmo tempo. Certo? Então tá aqui a lógica, ó. S1 liga a esteira, né? O sensor 1 liga a esteira no sentido. Tá ali. E o S3 vai desligar essa esteira. O S2 vai fazer com que a esteira gire no sentido contrário, certo? E o S3 desliga a esteira também, certo? Então, um sensor para desligar a máquina nos dois sentidos, tá? Quando a esteira estiver rodando no sentido horário e para quando a esteira estiver rodando no sentido anti-horário, certo? Então, aqui é a lógica de programação feita em linguagem ladder, onde aqui dentro aqui, ó, eu tenho os intertravamentos, né? De Q1 e de Q2, para acontecer o que? De a máquina não ligar quando for acionados os dois sensores, tá, gente? Então tá aqui a grande sacada de se usar uma linguagem ladder aí, você pode fazer esses intertravamentos aqui dentro da própria lógica, tá? Aqui, pessoal, eu tenho aqui uma lógica de programação, né, onde eu tenho aqui a parte física de um CLP, montando as entradas e as saídas. As entradas aqui simbolizam aqui sensores, tá? Sensor S1, S2, S3. Cada sensor aqui, S1 e S2, vai fazer com que o motor gire em um sentido ou outro. E o sensor S3 vai fazer o desligamento desse motor, certo? Vamos ver na prática como funciona isso. Então aqui eu montei do lado aqui um quadrinho, né, com os principais sensores da máquina, para praticar aqui e ver o que acontece em cada situação em relação aos sensores. Então, como o sensor S1 for acionado, o motor gira sentido horário, certo? Ele só para de girar aqui, ó, quando o sensor S3 for acionado. Desligou a máquina. O mesmo acontece com o sensor S2, desculpa. O sensor S2 acionado, a máquina, o motor gira, né, em sentido anti-horário. Ele só vai terminar aqui, ó, o ciclo dele de giro quando o operador for lá na máquina e fazer o que? Quando o sensor, né, quando algo for detectado no sensor S3. Está aqui. Desliga. E o que acontece se eu apertar os dois sensores juntos aqui, ó? Apertar não, né? Quando os dois sensores forem acionados. Olha só. A máquina para. Certo? Não tem como você acionar os dois sensores ao mesmo tempo, certo? Então tá aqui a lógica, ó. S1 liga a esteira, né? O sensor 1 liga a esteira no sentido, tá ali, e o S3 vai desligar essa esteira. O S2 vai fazer com que a esteira gire no sentido contrário, certo? E o S3 desliga a esteira também, certo? Então um sensor para desligar a máquina nos dois sentidos, tá? Quando a esteira estiver rodando no sentido horário e para quando a esteira estiver rodando no sentido anti-horário,
certo? Então aqui é a lógica de programação feita em linguagem ladder, onde aqui dentro aqui, ó, eu tenho os intertravamentos, né, de Q1 e de Q2, para acontecer o que? De a máquina não ligar quando for acionados os dois sensores, tá, gente? Então tá aqui a grande sacada de se usar uma linguagem ladder aí, você pode fazer esses intertravamentos aqui dentro da própria lógica, tá? Tranquilo então? Um abraço e até mais. Então pessoal, aqui eu tenho uma programação, né, de um CLP. Então eu usei o CAD-Sim versão 3, que dá essa opção aqui de fazer essa montagem bem completa, certo? O que eu tenho aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho a montagem física de um CLP, as entradas, as saídas. Então o que acontece aqui nessa programação é o seguinte: quando a entrada aqui, que está sendo simbolizada por sensores, é acionada, é acionar uma saída aqui embaixo. Então se o sensor S1 for acionado, pela minha programação que eu fiz aqui em ladder e pelo motor que eu tenho montado aqui, ele vai se girar no sentido horário. Quando o S2 for acionado, esse sensor vai acionar o motor para que ele gire no sentido anti-horário, certo? Vamos ver como é que funciona isso aqui, gente. Então aqui eu tenho aqui, ó, uma caixinha com os principais sensores da máquina lá, certo? Acionou o sensor S1, ok? A lógica que eu programei lá está sendo executada e o motor está girando no sentido horário, tranquilo? Vendo que aqui é o motor que está transportando uma esteira, a esteira está ligada. Na sequência, eu vou lá não, né? A máquina chega até o seu ponto final, acionando o sensor S3, desliga a máquina. Então agora quando desligou a máquina aqui, na sequência acionou um sensor S2, que vai fazer com que o motor gire no sentido contrário, que está aqui, girando no sentido contrário, certo? Chegou no fim de curso da máquina lá, acionou o sensor 3, desligou a máquina também, certo? Isso aqui é a lógica de programação feita para comandar esse motor aqui, ó. Tanto no sentido horário, certo? Tanto no sentido anti-horário. Lembrando que aqui eu preciso só fazer o que aqui, ó, os intertravamentos para que o motor não acione automaticamente quando os dois sensores forem acionados, S1 e S2. Então o que acontece aqui? Se eu for acionar os dois sensores aqui ao mesmo tempo, ó, S1 girando no sentido, S2 no outro, ó, aqui o programa diz que deu um erro, né? Houve um curto. Isso mesmo, dá um curto-circuito aqui e o motor não consegue trabalhar como deveria, tá? Beleza? Então essa é a grande sacada, tá, gente? Quando o sensor 1 for acionado, máquina girando no sentido horário. Quando o sensor 2 for acionado, máquina girando no sentido anti-horário. E o sensor 3 aqui é para desabilitar a máquina em qualquer um dos sentidos aqui. Beleza? Tranquilo, um abraço, até mais. Tranquilo então? Um abraço e até mais. Então pessoal, aqui eu tenho uma programação, né, de um CLP. Então eu usei o CAD-Sim versão 3, que dá essa opção aqui de fazer essa montagem bem completa, certo? O que eu tenho aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho a montagem física de um CLP, as entradas, as saídas. Então o que acontece aqui nessa programação é o seguinte: quando a entrada aqui, que está sendo simbolizada por sensores, é acionada, é acionar uma saída aqui embaixo. Então se o sensor S1 for acionado,
pela minha programação que eu fiz aqui em LiDAR e pelo motor que eu tenho montado aqui, ele vai se girar no sentido horário. Quando o S2 for acionado, esse sensor vai acionar o motor para que ele gire no sentido anti-horário, certo? Vamos ver como é que funciona isso aqui, gente. Então aqui eu tenho aqui, ó, uma caixinha com os principais sensores da máquina lá, certo? Acionou o sensor S1, ok? A lógica que eu programei lá está sendo executada e o motor está girando no sentido horário, tranquilo? Vendo que aqui é o motor que está transportando uma esteira, a esteira está ligada. Na sequência, eu vou lá não, né? A máquina chega até o seu ponto final, acionando o sensor S3, desliga a máquina. Então agora quando desligou a máquina aqui, na sequência acionou o sensor S2, que vai fazer com que o motor gire no sentido contrário. Está aqui, girando no sentido contrário, certo? Chegou no fim de curso da máquina lá, acionou o sensor 3, desligou a máquina também, certo? Isso aqui é a lógica de programação feita para comandar esse motor aqui, ó. Tanto no sentido horário, certo? Tanto no sentido anti-horário. Lembrando que aqui eu preciso só fazer o que aqui, ó, os intertravamentos para que o motor não acione automaticamente quando os dois sensores forem acionados, S1 e S2. Então o que acontece aqui, ó, se eu for acionar os dois sensores aqui ao mesmo tempo, ó, S1 girando no sentido, S2 no outro, ó, aqui o programa diz que deu um erro, né? Houve um curto. Isso mesmo, dá um curto-circuito aqui e o motor não consegue trabalhar como deveria, tá? Beleza? Então essa é a grande sacada, tá, gente? Quando o sensor 1 for acionado, máquina girando no sentido horário. Quando o sensor 2 for acionado, máquina girando no sentido anti-horário. E o sensor 3 aqui é para desabilitar a máquina em qualquer um dos sentidos aqui. Beleza? Tranquilo, um abraço, até mais.